Então, quem que é o Augusto Cury? Então, é o médico psiquiatra, estudioso da mente e da emoção humana. É um escritor famoso, que todo mundo conhece, o mais lido do Brasil. Já publicou em mais de 70 países, já deu palestras pelo mundo inteiro para magistrados, professores e muitas pessoas realmente. Mas o mais importante dele, na verdade, é a sua generosidade. Esse ser humano que é, né? E esse empenho incansável na busca de conhecimentos que possam ajudar as pessoas a serem autores da sua própria história. Então, esses são os atributos que eu acho que são mais importantes ainda, de toda essa importância que ele tem com relação às suas publicações e tudo mais. Eu te agradeço muito, Augusto, por esse tempo que você está dedicando para a gente. Então, passo já a palavra para você, e, por favor, fique à vontade. Obrigado, professora Alma. É um grande prazer estar diante desse corpo de voluntários que tem dado o melhor de si para uma educação mais inteligente, altruísta, solidária e inclusiva. Eu raramente tenho tempo de dar conferência, talvez vocês saibam disso, demora muitos anos para aceitar um convite, mas como eu sou professor do programa de mestrado e doutorado da USP, nós já estamos na segunda turma, né? Inclusive estamos estudando gestão de emoção para a formação de professores brilhantes, e os alunos estão tão empolgados que eles já escreveram o primeiro livro, talvez a primeira turma de mestrado e doutorado que escreveu um livro, que vai ser publicado pelo grupo GEM, que é uma grande editora científica, e os alunos estão motivados agora para fazer o segundo livro. O primeiro é Gestão da Emoção para a Formação de Professores Brilhantes, o segundo livro, talvez Gestão da Emoção para a Formação de Alunos Saudáveis ou Brilhantes. Então, está diante da professora Alma e desse notável grupo, em destaque há 20 anos, com essa resiliência num país de imediatismos, né? Onde as coisas raramente duram mais do que um mandato, raramente duram mais do que 1 ou 2 anos, de me encher os olhos. Agora, eu vou ter uma conversa muito séria. Eu gostaria que vocês gravassem, de fato, não apenas aí a USP gravasse, mas também, se vocês puderem gravar, seria muito bom. Até gostaria de abrir o link no meu Instagram, mas infelizmente eu não sei como fazer isso. Então, apenas vou falar para vocês mesmos, e se vocês acharem interessante, divulguem. Divulguem todo esse conhecimento para os seus pares, para os seus professores, alunos e também para as pessoas mais próximas. Nós estamos atravessando tempos difíceis. Número 1, estamos na era dos mendigos emocionais. É uma denúncia solitária que eu tenho feito. Nunca tivemos uma indústria do lazer tão poderosa como na atualidade, mas nunca tiveram tantas pessoas mendigando o pão da alegria. Inclusive, se você pegar os estados da Forbes, e há 2 dias eu estive em contato com um dos empresários mais respeitados no mundo, ligado a grandes corporações, inclusive listados da Forbes, e eu falei que há muitos miseráveis morando em palácios. São listados como alguns dos homens e mulheres mais ricas do mundo, mas não sabem que a emoção é democrática. A emoção não pode viver de grandes estímulos. É por isso que não poucas celebridades se perdem no poder. Quem viver de grandes estímulos, grandes aplausos, grandes reconhecimentos, vai viver uma vida miserável, porque a emoção exige que nós possamos fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Quem quiser gerir a sua emoção e viver dias felizes, emocionalmente sustentáveis e inteligentes, tem de fazer muito do pouco. Porque quem precisar de muito para sentir pouco, reitero, é um miserável, ainda que possa viver em casas de condomínios riquíssimas ou apartamentos luxuosos. E o problema é que nossas crianças, nossos adolescentes no mundo todo também estão mendigando o pão da alegria, porque precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Porque a indústria do lazer, capitaneada pela televisão, pelo esporte, o cinema, pelas redes sociais e videogames,
ela oferta uma quantidade de imagem, de estímulos, que nunca a nossa espécie experimentou num dia. É uma quantidade maior do que meses as pessoas tinham no passado, na época dos romanos, na época dos gregos, dos fenícios e assim por diante. Essa quantidade de estímulos, ela não é inocente, ela é registrada por um fenômeno que é da minha área de pesquisa, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Este fenômeno é inconsciente e ele é implacável. Ele vai registrar todos os pensamentos lúcidos que vocês produzem, mas também todos os pensamentos estúpidos. Todas as emoções que induzem ao prazer, à tranquilidade e ao relaxamento, mas todas as emoções também que induzem à angústia, à ansiedade e aos cárceres mentais. Então, se as pessoas têm medo de biógrafos não autorizados, e algumas celebridades, ou muitas têm, elas estão enganadas, porque no cérebro delas tem um biógrafo não autorizado que está arquivando tudo que elas produzem. E tudo aquilo que tem mais alto volume emocional é registrado de maneira privilegiada. E é por isso que, se uma pessoa, no campo da política, no campo das artes, no campo, inclusive, da academia, quando é laureado por vários prêmios científicos, se ele não corrigir rotas, se essas pessoas não corrigirem rotas, treinando essa emoção para ela viver os estímulos da rotina diária, como uma flor que se abre, um bate-papo descompromissado com o filho, com a esposa, ou com a filha, uma conversa assim com a esposa, olha, o que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Quais são os seus sonhos e suas fobias? Ou com os colegas de trabalho, ó, que lágrimas, ou amigos, que lágrimas você chorou e quais você não teve coragem de expressá-las no teatro do rosto. Enfim, se a emoção ela não muda a agenda, ela não é treinada para fazer muito do pouco, ela vai ser invariavelmente treinada, espontaneamente treinada, para fazer pouco do muito, pouco dos aplausos, pouco dos reconhecimentos. Aí vive a paranoia do poder. Sabe um dos fatores que levam políticos a terem a paranoia do poder? Eles não largaram o poder continuamente, porque o poder vicia, porque eles sofrem uma série de críticas, direita ou esquerda, não importa a ideologia, e porque o poder também gera muito assédio. Mas com o passar do tempo, como o poder também gera um estresse do córtex cerebral e não apenas assédio, os líderes políticos mundiais, eles têm uma necessidade neurótica de continuar no poder, se perpetuar no poder, para ter aquilo que eles não alcançam mais. E, infelizmente, essas pessoas se perdem no poder e se perpetuam no poder sem entender que o poder perpetuado é a fonte da corrupção. Por exemplo, na minha opinião, como pesquisador, como psiquiatra, e como uma das raras teorias sobre a construção de pensamentos e a formação do eu como gestor da mente humana, todo político deveria ficar no máximo 8 anos em qualquer mandato, do legislativo ao executivo, e ir embora para nunca mais voltar. Teria de ir embora, partir, nunca mais voltar, dar oportunidade para novas mentes, mentes inovadoras, mais ousadas, mais compromissadas, com mais ideias capazes de resolver os problemas graves da sociedade. Mas, assim como as pessoas que são celebridades no mundo da arte, elas não param nunca, estão sempre achando que precisam de mais estímulo, sempre fazendo de tudo para conseguir mais apoio, mais assédio, mais encantamento, e não conseguem, e elas entram nesse torvelinho. Também os líderes políticos entram nesse mesmo esquema. Agora, veja que isso acontece também no psiquismo de intelectuais. Por exemplo, se você for ver como é que foram produzidas as grandes teorias, os grandes conhecimentos, as melhores ideias, elas foram produzidas numa época importante do pensador. Mas qual época? É na sua infância? Quando eu falo infância, não quer dizer infância de idade. É no começo da sua carreira, ou nos primeiros anos da sua carreira, ou quando
a academia, as universidades reconhecem o pensador, o premia, e ele se torna um ícone. Se vocês forem analisar, as grandes ideias surgiram nos primeiros anos da carreira de um pensador. Com o passar do tempo, o culto à celebridade, o encantamento pelo poder e a necessidade de se manter nesse poder faz com que as pessoas ousam menos, libertem mais seu imaginário para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. E é por isso que todo pensador, todo cientista deveria se colocar como eterno aprendiz, como um ser humano em construção e não como ser humano acabado. Se você se coloca como ser humano acabado, você termina a sua capacidade de encantar sua parceira, o seu parceiro. Você termina ou asfixia sua capacidade de ser um brilhante executivo, um brilhante professor que forma pessoas com consciência crítica, com capacidade de pensar antes de reagir e que possam mudar o seu status quo se reinventando sempre. Se uma pessoa deixa de ser um ser humano acabado, ele começa a apontar falhas, apontar erros dos seus filhos, e ele tem a necessidade doentia de querer mudar o outro sem saber que ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Mas podemos contribuir para que o outro se mude, para que as pessoas que nós amamos se mudem, desde que você não pressione o cérebro. Porque se você pressionar, criticar, apontar falhas, elevar o tom de voz, como sempre a nossa espécie fez desde os primórdios da civilização, seja na política, no mundo das artes, seja na religião, seja nos relacionamentos interpessoais, essa metodologia de pressionar, estressar, criticar, apontar falhas, elevar o tom de voz, faz com que o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, arquive janelas traumáticas ou killers. E isso piora as pessoas. Então ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Não conseguimos nos tornar agente que estimula os outros a reescrever as suas histórias. Bom, dá para vocês perceberem que no mundo da política existe uma infantilidade muito grande, tanto de direita quanto de esquerda. Uma pessoa só é grande quando se faz pequena para tornar os pequenos grandes. Todo o radicalismo, toda a postura austera, que não inclui outras ideias, são posturas infantis. São posturas de líderes que estão governando nações, estão governando estados, mas são dignos do poder. Só é digno do poder intelectual, político, social, ou até poder na relação da educação dos alunos e dos filhos, se nós usamos o poder para servir as pessoas e não usamos o poder para que as pessoas nos sirvam. Bom, infelizmente, não é assim que tem vivido. O poder, de uma certa maneira, é usado para constranger, pressionar, asfixiar e para tentar, em alguns momentos, até domar o cérebro do ser humano. E o cérebro humano é indomável. Você pode domar um animal, mas você não pode domar o ser humano. Claro que em certas pressões é possível, como na época do nazismo, vários psiquiatras, não poucos psiquiatras, não poucos juízes, não poucos líderes políticos aderiram às ideias débeis, toscas, violentas, inumanas, infantis Adolf Hitler para promover a raça ariana. Pessoas que eram psiquiatras, que eram da minha profissão, entendeu? E a escola alemã, eu não sei se vocês sabiam, a Alemanha até a década de 30, ou na década de 30, ela ganhou 1/3 dos prêmios Nobel do mundo, indicando que ela era cientificamente, intelectualmente, muito mais poderosa que qualquer outro país. E a Alemanha é dos grandes filósofos, como Kant, Hegel, Schopenhauer. Enfim, essa mesma Alemanha, quando estava passando por estresse financeiro, estresse econômico, e tinha que pagar pesados impostos por conta do Tratado de Versalhes, e havia uma série de outras pressões também, essa mesma Alemanha, ela aderiu-se às ideias de um sujeito tosco, rude e inculto como Adolf Hitler, mas excelente, ele era notável para os discursos. Ele falava impulsionando a voz, porque ele gostava muito de teatro, gostava muito das peças onde se apresentavam aqueles cantores líricos, tal.
e ele desenvolveu essa agenda de uma pessoa que falava por impulso, agressivamente, e por incrível que pareça, naquele período as pessoas foram seduzidas pelas ideias de Adolf Hitler, que eram completamente anacrônicas, débeis. Por exemplo, Himmler, que era o presidente da SS, a pior, a mais atroz polícia do mundo, que executou nos campos de concentração de Treblinka, em destaque lá na Polônia, como é que chama? Me ajudem aí, na Polônia, o campo Birkenau. Eu estive lá e é quase inacreditável. Você vê as criancinhas, as fotos das crianças, e os alemães que levaram aquelas crianças para os campos, para as câmaras de gás, que não era o gás carbônico, né? Lá era um pesticida, o chamado Ciclor B. Você vê as paredes todas arranhadas, mas você pergunta como é que pode aquelas pessoas não ter sensibilidade? Então é possível, num estresse econômico, político, radical, que as pessoas tomem atitudes que não tomariam em outras circunstâncias. Nesse aspecto, aí sim, o cérebro humano, nesse estresse, pode ser dominado, controlado, e nós cometemos atrocidades inimagináveis. Bom, queridos amigos, mas esse mesmo Adolf Hitler, que era um carrasco, um dos piores psicopatas da humanidade, se não o pior deles, ele acariciava uma cadela blonde e a sua ninhada, e estava no seu bunker. Ele preocupava-se, por exemplo, com os animais, inclusive ele era vegetariano. Ele não queria que os animais sangrassem, mas não se importava com que seres humanos sangrassem nos campos de concentração ou vivessem os mais dramáticos fins, os mais dramáticos assassinatos. Bom, eu quero dizer que a mente humana, ela tende a ser livre, mas ela se encarcera à medida que ela não desenvolve as habilidades socioemocionais mais importantes, como pensar antes de reagir, se colocar no lugar do outro, trabalhar perdas e frustrações, desenvolver autonomia, capacidade de se reinventar. Essas habilidades deveriam fazer parte do portfólio de todas as classes, em todo o mundo, em todas as épocas. Mas a Alemanha nazista era uma Alemanha cartesiana, racionalista. E a educação mundial hoje, ela é cartesiana, ela é racionalista. Pense comigo, as crianças e adolescentes, bem como os universitários, aprendem matérias técnicas, eles aprendem matemática. Mas espera um pouco. Aprender matemática é importante, claro, desenvolve raciocínio lógico, mas quando você divide na matemática, você sempre diminui. Mas na matemática da emoção, se você divide, você aumenta. Então, elas não aprendem a matemática da emoção, essa habilidade de dividir as dores, as dificuldades, para poder superar crises, perdas, inclusive até uma tentativa de suicídio. Na educação racionalista, você aprende as regras da gramática, da sintaxe. E as pessoas aprendem, portanto, a falar, a tentar desenvolver um discurso capaz de se fazer entendível e lógico. Mas, infelizmente, as crianças e adolescentes não aprendem a linguagem da emoção. Por isso, raramente, elas falam consigo mesmas. Raramente falam com os fantasmas mentais que assombram. Olhem para vocês. Vocês conversam com seus medos? Conversam com a glossofobia, medo de falar em público? A alodoxafobia, medo da opinião dos outros? Há muitos jovens, nesse exato momento, pensando em tirar suas vidas. Por quê? Porque eles têm uma alodoxafobia em alto nível. Sem elogios, tem menos impacto que um hater, que um discurso de ódio. Isso indica que a emoção é terra de ninguém. Na educação cartesiana, portanto, nós aprendemos a dialogar com as pessoas de fora, mas não dialogar sobre quem somos, as nossas dores,
E pior ainda, não dialogamos conosco. Qual a sua reação? Eu pergunto aqui para a Helena, a Patrícia, o Rafael, a Melissa, o irmão Thaís também. Oi, irmã, tudo bem? Um prazer enorme. A Josiane. Eu pergunto, qual o pensamento de vocês quando vocês veem alguém falando sozinho? É uma pessoa sana? Ou, entre aspas, uma pessoa perturbada? Nós temos tendência a julgar aqueles que falam sozinho como alguém perturbado, como um psicótico. Ao passo que aprender a falar consigo é uma das ferramentas mais importantes para desenvolver autonomia, para domesticar os nossos fantasmas mentais, como o medo da opinião dos outros, a lodoxafobia ou a glossofobia, medo de falar em público, ou até a timidez, a insegurança, medo de expressar suas ideias, ou a nictofobia, medo da noite, ou até o sofrimento pelo futuro, o medo do que não aconteceu, enfim. Se uma pessoa não dialoga consigo, ainda que ela possa frequentar um excelente psicoterapeuta, um bom psicólogo e um notável psiquiatra, fora do set da consulta ou do atendimento psicoterapêutico, ele não tem ferramentas para poder impugnar esses pensamentos que o maculam, que o asfixiam. Não tem ferramentas para discordar, confrontar de tudo aquilo que o controla. É por isso que eu tenho falado muito para magistrados, eu dou muitos treinamentos para juízes, Associação de Juízes do Brasil, também dou treinamento para a cúpula da Polícia Federal, delegados federais no Brasil. Bom, eu falo o seguinte, vocês são do judiciário e a mente humana é como um fórum. Ela tem de ter um bom advogado de defesa. Se o teu eu não for um bom advogado de defesa, você vai sofrer pelo futuro. Você vai ruminar perdas, mágoas e frustrações. Vai viver em função do passado. Quantas pessoas não vivem em função do ódio, da raiva das pessoas que o magoaram? Houve centenas de apoios, mas uma pessoa que humilhou publicamente, o fenômeno RAM, registro automático da memória, arquiva uma janela traumática duplo P, ou killer duplo P, com duplo poder de ser encontrado em meio a milhões de janelas e poder de ser lida e relida e, portanto, retroalimentada, expandindo, assim, o núcleo traumático e gerando um cárcere mental. Então, veja bem, o Homo sapiens é a única espécie que pensa, tem consciência que pensa, em meio a mais de 10 milhões de espécies, pelo menos que nós saibamos. Só que nós nunca estudamos a própria construção de pensamento. Se você pega os estudos de Bion, de Piaget, Vygotsky, Adler, Carl Gustav Jung, Goldstein, Erich Fromm, brilhantes pensadores, e na filosofia você pega Sartre, Nietzsche, Merleau-Ponty, Kierkegaard, que foram o grupo dos existencialistas, também notável. Você pega uma série de outros, Agostinho, você pega uma série de outros filósofos, mas é quase que inacreditável. Eles usaram o pensamento pronto para produzir as suas teorias, mas não estudaram o próprio pensamento. Não sabia-se que uma janela traumática duplo P ela poderia ser lida e relida, ganhar preponderância em meio a milhares de janelas ou arquivos e fazer com que o inferno emocional se instalasse dentro de uma pessoa, ruminando as suas mazelas. Quem rumina o seu passado infecta o seu presente. O único momento em que é possível ser feliz, relaxado e realizado. Quem vive em função do futuro, se amedronta ou se angustia por aquilo que lhe aconteceu, também infecta o presente. Quem tem uma mente hiperpensante, preocupada, atolada de atividades, que não consegue se abraçar e nem dar risadas de alguns erros seus suportáveis, e nem levar a vida mais branda e tranquila diante das pessoas, na sua casa, no seu trabalho, na sua universidade, vendo o charme, os defeitos dos outros, entendendo que por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida, aprendendo a doar-se, diminuindo a contrapartida do retorno. Veja bem, eu estou falando de uma série de ferramentas aqui, o tempo é curto. Não são ferramentas aleatórias. Por detrás de uma pessoa que fere, uma pessoa ferida. Aprender a doar-se, diminuindo a contrapartida do retorno. Isso é vital. Aprender a não comprar aquilo que não me pertence. Se alguém me ofendeu, me rejeitou, me criticou, a minha paz vale ouro, o resto é lixo. O eu devia ser um bom advogado de defesa, nos defendendo. Olha, eu não vendo a minha saúde emocional por nada e por ninguém. Mas não é assim.
intelectuais que têm títulos de doutor, pós-doctor, e escreve artigos mensalmente nas revistas internacionais, muitas vezes pode se comportar como meninos no território da emoção. Uma ofensa, uma crítica, uma rejeição impacta de tal maneira que a sua mente é terra de ninguém. E a mente humana é como uma casa. Toda casa, por mais humilde, se você for numa comunidade, por mais humilde que seja, há portas e janelas, tem um mínimo de proteção. Mas é a casa chamada mente humana, a personalidade humana não tem proteção nenhuma. Olhe para vocês. Às vezes um olhar atravessado compromete o dia, uma crítica uma semana, uma decepção ou a traição uma vida. Terra de ninguém. Mas espera um pouquinho. Nós aprendemos a física, a dureza dos materiais, entendemos um pouquinho da física newtoniana, ação e reação, os atritos, um pouco da teoria da relatividade de Einstein, mas não sabemos minimamente qual que é o grau de resiliência que devemos ter para proteger a nossa mente nas relações interpessoais. E mesmo Einstein, ele era um gigante na ciência, mas em alguns momentos se comportou como um menino no território da emoção. Ele era hiperreativo e depressivo. Mas o pior disso não é essa questão emocional. Era que ele internou um filho no manicômio, no hospital psiquiátrico. E a história diz que talvez tenha visitado uma vez só. Como é que pode o homem que mais conheceu as forças do universo ser derrotado pelas forças do universo da mente humana? O que você acha de alguém que interna o seu filho com delírios e alucinações, e Einstein foi a primeira grande celebridade da ciência, e não visitá-lo mais? O medo de lidar com um ambiente tétrico o dominou. Ele foi derrotado. O medo de não ter respostas para as reações ilógicas e pensamentos ilógicos do filho o derrotou. O medo de andar pelo obscuro mundo da mente humana o derrotou. Ele foi derrotado. Freud também. Ele era uma pessoa de altíssima sociabilidade, mas não suportava ser contrariado. Tanto que quando Adler e Jung o contrariaram em relação à teoria da sexualidade, ele os baniu da família psicanalítica. A emoção, ela pode se tornar terra de ninguém. E essa educação cartesiana, racionalista, que nos ensina a conhecer o mundo de fora, ela não precisa ser mudada. Ela tem que ser transformada. É muito mais do que uma mudança. Ela tem que ser reinventada. Não consegue mais formar mentes brilhantes, altruístas, solidárias, ousadas. Nós estamos radicalizando. Haja vista que no ambiente político, raramente encontramos um jovem que é sereno. Por exemplo, se um partido A da oposição não valorizar projetos do partido B da situação, o partido A é indigno do poder. E se o partido da situação não aplaudir projetos da oposição solenemente, então ele não é digno do poder. Então só é digno do poder quem coloca a sociedade em primeiro lugar, e não quem coloca a ideologia em primeiro lugar. Mas nós estamos no mundo, isso não é casuística do Brasil, não, e no mundo todo nós estamos vendo que os jovens não estão sendo preparados para dar grandes respostas para os gravíssimos problemas, como o aquecimento global, deveríamos ter uma economia de baixo carbono, e estamos patinando, não estamos conseguindo, as disputas internacionais, as disputas territoriais. Se você vê lá, a Rússia tem possibilidade de invadir a Ucrânia, um dos seus vizinhos, há disputas territoriais. A China, ela tem possibilidade de invadir Taiwan, enfim, que considera uma província rebelde. Agora, nós não somos seres humanos que temos milhares de anos para viver. Nós temos pobres 70, 80 ou 90 anos. A vida passa num piscar de olhos. Mas é incrível quando as pessoas estão imbuídas
da necessidade de mudar o outro, sem entender que ninguém muda ninguém, quando elas não pensam te reagir, quando não se colocam no lugar do outro, desenvolvem empatia, quando não tem consciência da brevidade da existência, que a vida é bela e breve como gotas de orvalhos, que por instantes aparecem, mas logo se dissipam aos primeiros raios solares do tempo, se as pessoas não têm consciência que a vida é brevíssima para se viver, mas paradoxalmente longuíssima para se erra muito, como se nós fôssemos eternos. Olha os jovens hoje usando drogas sem limite, às vezes sem perceber que uma overdose de cocaína pode ter uma parada cardiorrespiratória. Nos Estados Unidos, a cada 7 minutos, alguém morre por superdosagem de um opiáceo. E um laboratório, não vou entrar em detalhes, desenvolveu uma droga há vários anos com um poder analgésico enorme, sabia que provocava dependência, e as pessoas começaram a ficar dependentes dramaticamente, e só agora que foi processado, há pouco tempo, foi processado e recebeu uma sentença enorme. Então, queridos amigos, a situação é muito grave. O ser humano não tem consciência da complexidade e da finitude da existência. Por isso que nós erramos demais, pressionamos, controlamos, apontamos erros. E só para dizer para vocês, quem é um apontador de erros, seja em sala de aula, seja na sala de casa, seja no relacionamento do trabalho, está apto para lidar com máquinas e conviver com máquinas, consertar máquinas, mas não para construir relacionamentos brilhantes, porque uma mente brilhante, ela é perguntadora, elogiadora. Ao invés de dar respostas preparadas, ela pergunta: por que você teve esse comportamento? Em que circunstância você teve? Olha o que você está fazendo. Mas eu quero dizer que eu valorizo você como ser humano único. Você tem alta capacidade intelectual. Quando você valoriza a pessoa que erra, elogia a pessoa que erra, para depois falar do erro dele, eu não vou entrar em detalhes, mas detona um fenômeno chamado gatilho da memória, que é um fenômeno inconsciente, é um copiloto do erro. Ele abre janelas não killers, mas lights. E a âncora, o terceiro fenômeno, abre o circuito da memória e a pessoa tem acesso a milhares de dados para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Mas quando um pai aponta um erro, ou eleva o tom de voz, ou repete a mesma correção frequentemente, quando um casal se digladia em sala de casa, quando um professor quer o silêncio absoluto em sala de causa, em sala de aula, sem saber que é impossível o silêncio absoluto mais, porque a mente dos alunos estão com a síndrome do pensamento acelerado. Bom, quando ele se esguela, ou o casal, ou o pai, enfim, toda vez que aponta a falha de maneira indelicada, detona o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, o copiloto do eu, o primeiro copiloto do eu, abre uma janela killer ou traumática, a âncora entra e fecha o circuito. Naquele momento houve invasão de privacidade. O resultado é que, quando fecha o circuito, se estabelece uma nova síndrome. Deixa de ter uma relação homo sapiens, através de duas pessoas pensantes, para ter uma relação instintiva, ligado à síndrome predador-presa. Tal qual o índio, diante de uma fera ou diante de uma serpente na Amazônia, ele tem que ter uma reação imediata. Ele não vai analisar quanto tempo tem a serpente para dar o bote, que velocidade, que distância que eu estou. As reações são instintivas. A mesma coisa um africano nas savanas, vendo um leão, uma fera em posição de ataque. Não dá para pensar. Detona o gatilho, abre janela traumática, o killer, âncora, fecha o circuito para preparar, para lutar ou fugir. Só que é mais do que luta e fuga. São mecanismos que fecham o circuito e asfixiam o eu. Agora, não dá, deixou a relação homo sapiens, deixou a relação da consciência crítica para se estabelecer uma relação animalesca e instintiva. E, infelizmente, o cérebro humano, que é tão complexo, a mente humana, que é tão sofisticada, acaba reproduzindo a síndrome predador-presa nas relações afetivas, nas relações entre professores e alunos, entre pais e filhos, entre executivos e colaboradores. É um caos. Parece que eles estão raciocinando, mas não estão raciocinando. Elevam o tom de voz, criticam, pressionam, saem magoados. É um caos. As pessoas, nessa educação racionalista,
elas, nos focos de tensão, pautam a sua relacionalidade pela síndrome predador-presa. E é por isso que a nossa espécie não deu muito certo. A nossa espécie tem baixos níveis de viabilidade. A história, ela está manchada de guerras, de injustiças, de discriminação, de violências mil. A nossa espécie tão inteligente para desenvolver tecnologia para nós falarmos coletivamente numa reunião online, essa espécie tão inteligente, ela, ao mesmo tempo, é tosca, é pobre, para que nós possamos aprender a nos colocar no lugar do outro, a pensar antes de reagir, ter autonomia e assim por diante. Bom, eu quero dizer que se a educação racionalista não mudar, se ela não se tornar socioemocional, se não tiver gestão da emoção, nós vamos continuar nos digladiando entre partidos políticos, intelectuais e letrados, pessoas de diferentes sexualidades, vamos continuar digladiando nas religiões, vamos continuar digladiando dentro da sala de casa por não suportar as mínimas contrariedades que estão diante de nós. E só para terminar, só para mostrar para vocês como a educação precisa ser reciclada. Número 1, a educação que enfileira um aluno atrás do outro é um desastre. Desde o ensino infantil, se estabelece um sistema de hierarquia intelectual. E isso bloqueia a capacidade de debater, discutir abertamente a vida toda. 1 a 2 anos já é capaz de causar traumas que asfixiam as crianças, depois os adolescentes, os adultos, a vida toda. A criança, antes de entrar na escola, pergunta muito ou pouco. As crianças, antes de entrar na escola, perguntam muito ou pouco? Muito. Muito. E depois, com o passar do tempo? Diminui. Diminui muito. Chega na universidade, pergunta um pouco, porque a educação optou pela arte da exposição do conhecimento. Isso está errado. Tem que ser a arte da procura, a arte do desafio, da construção do conhecimento. Isso daí foi um desastre, entendeu? Professores e expositores vão se perder no caminho, vão se perder, não vão formar pensadores. Os professores, expositores, por mais eloquentes e cultura que tenham, também não formam consciência crítica adequadamente, pelo menos não formam coletivamente, formam as exceções, mas nós queremos muito mais do que exceção, nós queremos que coletivamente os nossos alunos sejam ousados, se reinventem, se tornem protagonistas da sua própria história, diretores do seu próprio script, empáticos, autônomos, mas isso não tem acontecido. Outro problema grave. Como é que um professor vai aferir a eficiência de um aluno, o aprendizado de um aluno? Através das provas, normalmente, no mundo todo. Provas escritas ou provas que eu não gosto, de múltiplas escolhas. Agora, a memória humana, ao contrário do que milhões de professores acreditam, não está preparada para a repetitividade de dados. A memória humana é rebelde à repetição de dados. Ela está preparada para a criatividade. Quando você exige a exatidão dos dados, você pode provocar nos solos da mente humana traumas que dificultam a capacidade de se reinventar, ousar, se reconstruir e assim por diante. A memória humana, ela deveria ser estimulada no seu raciocínio esquemático, no seu raciocínio inventivo, na sua capacidade de abrir o leque da mente para dar respostas inteligentes que não sejam exatamente aquelas que os professores ensinaram ou aquelas que estão nos livros. Eu vou provar para vocês como a memória humana
como as provas escolares também cometeram um desastre. Não apenas o enfileiramento dos alunos, número 1, pautar-se pela exposição seca e fria do conhecimento, número 2, mas também as provas escolares. Eu vou perguntar aqui para a doutora Ana Rosa. Ana, está me ouvindo? Ou a Lucy? Qualquer uma de vocês. Eu quero perguntar para vocês, quantos pensamentos vocês produziram na semana passada? Dá um número aí. Alguém está me ouvindo? Eu não sei se a doutora Ana Rosa ou a Lúcia estão me ouvindo, mas quem está me ouvindo? Vai, me fala um. 50. Muitos. Milhões de pensamentos. Milhões de pensamentos. Milhões de pensamentos. Milhões. Qual que é Eu penso 500 coisas ao mesmo tempo. É difícil de contar, eu acho. Difícil de contar. É só um exercício, só empírico, tá? Produzimos, sem dúvida nenhuma, centenas de milhares. Tá, qual que é a exigência para existir a repetitividade ou a lembrança? Você tem que se concentrar, concorda? Você tem que ter foco, concorda? Você tem de prestar atenção. Bom, e você prestou atenção nos seus pensamentos? Claro, mais do que no seu professor, ou se você é professora, mais do que nos seus filhos, nas pessoas que estão ao seu redor. Então, você prestou atenção, você teve foco, você se entregou para os pensamentos que você produziu. Agora eu te pergunto, vou fazer uma prova, tá? Você poderia me citar 100 pensamentos que você produziu exatamente igual ao que você produziu a semana passada? Com pronome, verbo conjugado tempo espacialmente, substantivo, adjetivo? Conseguiriam? Exatamente. Com grau de certeza absoluto. Não. Não. Mas produziu 100 mil pensamentos. Porque eles são fragmentados. Lembrar 100. Então, esse é o problema. Talvez nem 10, talvez nenhum. Porque a tua memória não está preparada para a repetitividade. E de nenhum aluno em todas as eras da humanidade. Agora, se eu pedir para você, vamos fazer um exercício. Você vai reconstruir os ambientes, circunstâncias, as pessoas que você conviveu, os problemas que atravessou, tal. Você vai reconstruir. Provavelmente, você vai produzir milhares de pensamentos, mas não exatamente ao que você produziu. Porque a tua memória e todos os fenômenos que são coadjuvantes para a construtividade de pensamentos, eles estão preparados para introduzir novas cores e sabores no passado. O passado, ele é sempre revisto pelo presente. É por isso que a vingança que uma pessoa tem hoje não é exatamente a vingança que ela teve no primeiro dia, quando ela foi machucada e ferida. Ela pode ser maior ou pode ser menor, entendeu? Ou a raiva, o ódio, ou a ruminação da mágoa, e assim por diante. E é por isso também que pais que perderam seus filhos, se eles não reinterpretassem continuamente, parariam na sua vida no velório dos filhos. A mente humana, ela reconstrói continuamente as dores do passado e geram um alívio não psicoterapêutico, ou seja, produzido por um psiquiatra ou um psicoterapeuta, mas espontaneamente pela própria construtividade rebelde que acrescenta cores e sabores, e a saudade nunca vai ser resolvida, mas a dor da perda vai sendo aliviada. Ou seja, há mecanismos mentais dentro do ser humano que faz com que grande parte dos traumas possam ser realinhados, realocados, reinterpretados, e eu não gosto da palavra ressignificados, reeditados, tá certo? E isso tudo faz com que o ser humano ele possa aliviar um pouco suas dores, perdas e frustrações. A mesma coisa ocorre nas provas. Se os professores entendessem esses mecanismos, eles poderiam dar nota 10 para quem errou todos os dados, mas usou de inventividade, raciocínio esquemático, ousadia, uma criatividade solene. Isso forma pensadores. A minha teoria estuda o processo de construção de pensamentos e o processo de formação de pensadores. Ela entra nessas duas áreas. E eu fiquei pasmado ao estudar as grandes mentes. Por que apenas alguns abriram o leque da sua mente, saíram fora da curva e inovaram produzindo novas ideias? Não está certo. Não está certo. Isso aí é um erro da educação.
Por que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel? Isso está certo, isso é um erro também do processo educacional. Eu vou dizer para vocês que se tivéssemos uma educação onde os professores fossem perguntadores, provocadores, elogiadores, aplaudindo a intervenção, a interação, o debate de ideias, a empatia, a solidariedade, a capacidade de pensar antes de reagir, nós não teríamos cometido a Primeira Grande Guerra Mundial e nem a Segunda Grande Guerra. A Primeira Grande Guerra Mundial foi por motivos torpes. Morreu-se um príncipe, né, Ferdinando, lá do Império Austro-Húngaro, aí desencadeou uma guerra inumana, quase que inimaginável. Milhões de pessoas, de crianças morreram, sofreram. Que homem é esse? Que ser humano é esse que faz guerra, sendo tão mortal? Que ser humano é esse que se digladia na política, sendo que eles morrem todos os dias um pouco, mas não sabem empaticamente libertar seu imaginário para se colocar no lugar do outro e aplaudir os diferentes? Então, essa educação, ela tem muito para dizer, mas ela precisa ser completamente realinhada, reescrita. Na verdade, nós não precisamos corrigir a educação, precisamos inventar uma nova educação. E essa é a minha proposta na atualidade, com livros, inclusive O Futuro da Humanidade, que dentro de 2 a 3 meses, talvez comece a ser filmado pela Netflix. O futuro da humanidade está nos tornando cada vez mais um número de cartão de crédito, um número de identidade, um número de passaporte, mas não um ser humano único, irrepetível e insubstituível. Podemos até ser substituíveis como profissionais se não nos atualizarmos, se não nos reinventarmos. Mas como seres humanos, nós somos únicos e insubstituíveis. Então, queridos amigos, muito obrigado por vocês me ouvirem. O assunto é por demais delicado, é muito sério. Eu não sei se eu me consegui fazer entender. Eu não sei se vocês gostaram e entenderam que a humanidade precisa de pessoas como vocês que atuam protagonistas, mudando o seu mundo. Se não dá para mudar o mundo, pelo menos mudar aquilo que está no seu entorno. Estou aberto aqui a algumas perguntas, será um prazer, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Boa noite, professora. Boa noite, Boa noite, senhor Augusto Renata. Cury, tudo bem? Tudo bem, Renata? Tudo bem. Tudo ótimo, graças a Deus. Na verdade, assim, uma questão que eu fiquei bastante, não intrigada, mas de uma forma, assim, me despertou de uma forma positiva, foi essa questão da repetição, né? De muitas vezes, né, os professores cobrarem uma exatidão de detalhes que eu achava que, sei lá, só eu não conseguia, né? E eu não entendia o porquê que eu conseguia, às vezes, recriar aquilo, mas não exatamente da mesma forma. Exatamente. E eu achei muito interessante a colocação, né, de que o ser humano, ele pode fazer lembranças daquilo, mas ele constrói, a cada vez, ele reconstrói aquela lembrança de uma forma diferente. Então, eu achei, assim, extremamente válido, né, a colocação, até muito bacana que tenham alguns docentes, né, presentes na palestra, porque realmente, dada a quantidade de informações, né, o turbilhão de informações que a gente é obrigado a desenvolver no dia a dia, né, e todas essas cobranças, é realmente impossível isso. E eu fiquei muito feliz por reconhecer que eu sou um ser humano, né? Porque era quase eu não sou um robô, né? E assim, olha, todos os aspectos abordados, né, na palestra, eu tô assim refletindo muito. Então, às vezes até pode ser um pouco desconexo a fala, né, de algumas coisas. Mas eu achei muito interessante você ter colocado isso e ter colocado como um problema que não vem de agora, né? Um problema que vem sendo recriado pelo modelo de educação, pelo modelo de saúde, né? Por todos os modelos que a gente segue na vida. Entendeu? Então não era bem uma pergunta, é mais uma reflexão-pergunta. É uma coisa estranha, mas muito obrigada. Obrigado. E agora, Renata, percebe, muito obrigado pela sua intervenção, as consequências sérias.
Imagine que se nós temos uma educação cartesiana que não valoriza a participação, o raciocínio esquemático, os professores, se não considerarem a interação dos alunos em sala de aula também como elemento fundamental para aferir o conhecimento, nós temos uma educação, vamos gerar uma educação racionalista com sérias consequências. Como eu disse, a Alemanha de Adolf Hitler é uma Alemanha com a mais notável intelectualidade passada e a mais notável escola do presente. Mas esses alemães que eram jovens que conviviam com judeus, que brincavam, que participavam de eventos com eles, esses mesmos alemães, 3, 4, 5 anos depois, estavam matando os seus pares. E esses jovens alemães, em Auschwitz, Birkenau, em destaque ali, vendo crianças e mulheres, idosos indo para as câmaras de gás, aquilo não gerava sensibilidade. Indica que é possível desenvolver uma psicopatia. Veja bem, psicopata não sente a dor do outro, machuca a fera não sente a dor do outro. Mas tem um psicopata estrutural, que é aquele forjado pelas perdas, traumas, violências, e tem um psicopata funcional, que é forjado pelo sistema educacional quando a humanidade está em crise, dificuldades, conflitos internacionais, crises econômicas, inflação, depressão e assim por diante. Isso é muito perigoso. Se nós não tivermos uma educação que valoriza o ser humano como ser humano único e irrepetível, que pensa antes de reagir, que se coloca no lugar do outro, que impugna pensamentos perturbadores, que entende que por detrás de uma pessoa que fere é uma pessoa ferida, nós nos tornamos agentes violentos, ou seja, é possível repetir. Se na Alemanha nazista havia tanta intelectualidade, é possível repetir as tramas e os dramas nazistas de novo na humanidade. Outras pessoas serão eleitas para serem eliminadas. Leia o livro, se tiver oportunidade, Holocausto Nunca Mais. Eu escrevi com uma tese, lá tem inúmeras referências bibliográficas e centenas de referências bibliográficas, mas é um romance psiquiátrico sociológico. Com certeza, vou ler, sim. Foi o que você falou, assim, a complexidade é tão grande, né, do pensamento humano, das atitudes, das ações, que a gente fica até perplexo, né? Hitler matou um monte de gente, mas era vegetariano. Então, eu falo assim, beira até a bizarrice. Mas agora, né, nos tempos modernos, a gente vê o que na Europa, uma repetição do quadro, quando você tem Inglaterra saindo de um bloco comercial, quando você tem pessoas saindo refugiadas dos seus países, Haiti, ou mesmo aqui da América Latina, tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos, né, procurando uma melhor condição de vida, e morrendo em desertos, morrendo em alto mar, ou chegando nas embaixadas, não conseguindo entrar em situações de guerra, né, que ainda tem no Oriente Médio. Então, a gente para pensar nisso, né, nesse forjar do pensamento, onde você coloca o indivíduo ali como topo, né, do que ele vai escolher, do que ele vai fazer, se achando superior, e o restante é o restante. Então, essas psicopatias aí forjadas, aí eu realmente não tinha parado para pensar. E são muito reais e realmente muito assustadoras. Mas, olha, é fantástico, assim, fico até sem palavras de dizer. Obrigado. Extremamente feliz por tudo e por ter tido essa oportunidade de parar para pensar em algumas coisas que a gente realmente não tem parado para pensar, para sentir, né? Parabéns, muito obrigado, Renata. Mais alguém, por favor? Eu posso falar? Claro. Professor, eu achei muito interessante que você falou da questão da hierarquia, né, nas escolas, que isso é induzido desde o começo, a gente sabe muito bem disso, e o quanto isso traumatiza uma criança que, por exemplo, a criança começa com notas ótimas e ao longo de sua vida acadêmica, talvez essas notas decaiam e vem a autocobrança dela, de outras pessoas, assim como uma criança que não tem notas boas, mas ao longo do tempo se cobra para que tire ou não consegue se desenvolver na escola justamente por causa
desses julgamentos que as pessoas apontam. E o sistema educacional traumatiza muito a gente, porque, assim, é muito complicado. Por exemplo, eu tenho sobrinhos pequenos e eles, tem um certo nível de desenvolvimento educacional, o outro é um pouco menos, eles tem um mais novo e um mais velho. E eu sinto isso às vezes, sabe? Que às vezes o mais novo tenta se basear no mais velho, só que eles não têm o mesmo nível de educação, porque eles estão cada um em um ano da escola. E parece que não tá sendo igual. Ao mesmo tempo que o mais velho era o melhor da sala, o mais novo é um aluno mediano que tenta ser melhor. E isso eu sinto que tem afetado um pouco na educação deles. Assim como eu sinto que afetou a minha educação e talvez todos que estão aqui, né? Essa questão da hierarquia é muito complicado, a autocobrança é muito grande, você querer se destacar entre muitos da sala, geralmente escolas públicas que têm muitos alunos, ou até mesmo um aluno de escola pública se comparar a um aluno de escola particular. Então, eu achei muito relevante o que o senhor falou, porque a questão da hierarquia tá na escola, tá no serviço, e eu acho que a gente não deveria normalizar isso, porque competição é bom, mas tudo tem um limite. Obrigada, professor, foi muito bom a sua palestra. Obrigada, Larissa, muito obrigado, querido. Olha, enfileirar os alunos é um problema, isso existe até hoje. Os alunos acabam desenvolvendo um processo de timidez, eu não sei se você sabia, cerca de 70% das pessoas têm timidez e insegurança, e é inacreditável viver em público, em salas de aulas. Se o debate tivesse sido promovido constantemente, se o professor tivesse preparado para aplaudir a intervenção de um aluno, mesmo que não foi correta, mas só do fato dele participar, se o professor se tornasse um cozinheiro do conhecimento e os alunos também preparassem este conhecimento para que todos pudessem libertar seu imaginário, a escola seria completamente diferente. Só que realmente, até hoje, existem sequelas enormes. Milhões de jovens, não é um, nem dois, nem 10 mil, 100 mil, milhões de jovens têm sequelas até hoje por causa dessa educação cartesiana que não valoriza o debate. Eu não vou entrar em detalhes, mas existem dois tipos de pensamentos conscientes. O primeiro pensamento é o chamado pensamento dialético, que copia os símbolos da língua. No mandarim, chinês, obviamente, no inglês, com os códigos da língua inglesa, no português, com os códigos que nós temos da gramática, da sintaxe, e assim por diante. Então, o pensamento dialético, ele é aquele usado para falar, como estou falando agora, para debater, para escrever. Só que ele é o mais pobre dos pensamentos, e não se sabia disso. O mais complexo dos pensamentos é o pensamento rebelde aos códigos, chamado pensamento antidialético ou imaginário. Você não consegue sofrer pelo futuro se você não imaginar algo que ainda não aconteceu. É um estímulo altamente complexo. Um paciente com esquizofrenia, ele não tem uma mente tosca, ele tem uma mente altamente complexa. Quando ele imagina que alguém está falando dele, está perseguindo, ouve vozes pelo ar que estão penetrando no cérebro dele, é de uma complexidade enorme. Claro que ele perdeu os parâmetros da realidade, mas é um ser humano altamente sofisticado. Se souber usar a sofisticação para a produtividade, ele pode ir muito longe, principalmente se não se der apenas medicamentos para tentar controlar o cérebro, mas desenvolver toda a parte cognitiva e das habilidades socioemocionais. Bom, eu quero dizer para vocês que cada ser humano tem esses dois pensamentos. E a prevalência de um pensamento, se for uma pessoa excessivamente dialética, ela vai reagir pelo fenômeno bateu, levou. Ação e reação, estímulo-resposta. E ela vai causar muitos transtornos nas relações interpessoais. Agora, se ela for dialética, antidialética, quer dizer, ela vai libertar o imaginário para aprender a se colocar no lugar do outro, para aprender a pensar antes de reagir. Ela vai perceber que, bom, se ela tem um comportamento que me machuca, mas será que por detrás de uma pessoa que está me machucando não há uma pessoa ferida? Ela abre as possibilidades do pensamento. Mas quem faz isso não é o pensamento lógico, linear, dialético, é o pensamento antidialético. Só que a educação mundial intoxicou os alunos com o pensamento dialético. As universidades estão intoxicadas. Os nossos alunos, professora Alma,
do mestrado e doutorado, eles ficam tão tocados com as nossas aulas que eles falam, nós estamos numa terapia de grupo. Eu não sabia, nunca ouvi isso. Eu acho que deveria fazer parte do currículo acadêmico desde o começo. E ali não é uma terapia de grupo. Nós estamos falando sobre a complexidade da mente humana, mas também serve para que eles aprendam a abaixar o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz, aprendam a não dar respostas prontas, mas a perguntar, aprendam a ser um elogiador e não um criticador. Quer dizer, essas ferramentas colaterais que nós falamos quando nós explicamos a complexidade do psiquismo acaba tendo tanto impacto que os nossos alunos, eles acabam, como você, Larissa e Renata, acabam reescrevendo a própria história, entendeu? Mas essa educação que temos, essa educação precisa de fazer uma séria cirurgia. Eu estou muito triste, viu? Quando eu falo sobre isso, não adianta eu falar, alguns me dizem que eu sou o psiquiatra mais lido do mundo na atualidade. Isso não tem valor nenhum, é uma estupidez, o culto à celebridade. Ninguém é melhor nem maior do que ninguém. Eu queria não ter nenhuma expressividade, eu queria apertar um botão, de agora em diante, toda a escola no mundo todo, básica, e toda a universidade, toda a pós, latus, stricto sensu, vai ensinar o ser humano a fazer a mais importante viagem para dentro de si mesmo. Vai ensinar o eu a ser gestor da emoção, a proteger a mente, a não comprar aquilo que não lhe pertence, a aprender a ouvir o que as palavras não disseram do outro ou da outra, e o que as imagens não revelaram, para ter uma empatia não superficial, mas profunda. Eu gostaria só de ler para você que aqui temos uma atriz global que ela falou: estamos cercados de psicopatas e não percebemos. E o Diogo, José Salomão, falou: como o Senhor sempre diz, precisávamos desenvolver mais pensadores na nossa sociedade e menos repetidores de dados. Infelizmente, temos montado uma linha de produção de alunos como se todos tivessem de ser iguais. E a atriz global levantou a mão. Parabéns, é isso aí. É isso aí, uma linha de... Mas não é só o problema no Brasil. A Harvard tem problema sério, Cambridge, Oxford, Stanford, as universidades da China, do Japão, elas todas são muito cartesianas. Se não, o chinês veria alguém de Taiwan como uma pessoa única e insubstituível. De Taiwan, veria o chinês da China continental como único e insubstituível. Se não, na Rússia, não haveria essa iminência de uma invasão na Ucrânia, por entrarem no grupo da OTAN. Ou seja, é preciso mudar, reagendar. Nós precisamos ter uma outra educação, senão essa linha de produção de alunos vai continuar formando pessoas hiperracionalistas que não dão respostas inteligentes nas situações estressantes. Alguém... Atriz global, Oi, falar. Oi, professor, boa noite. É Daniela. Como é que a gente lida com o assédio moral? O assédio moral é um outro problema sério. O assédio moral é quase que surpreendente como nas relações interpessoais, em destaque quando existe uma relação de poder de uma pessoa em relação a outra, a agressividade, a pressão, a chantagem, a sedução irresponsável faz com que o biógrafo do sério, na outra ou no outro que está sendo assediado, registre janelas traumáticas, killers, duplo P, que pode causar, inclusive, depressão. A depressão precisa dessas janelas, não apenas dos neurotransmissores, como a serotonina, em baixos níveis nas sinapses nervosas, mas precisa desses cárceres mentais para se desenvolver e asfixiar o prazer de viver de uma pessoa. Mas nessa sociedade democrática, o assédio moral tem de ser criticado. O agressor, ele tem que ser confrontado. O agressor tem de saber que o assédio moral, seja em qualquer nível, ele asfixia a mente humana e torna feliz aquele que é assediado. Só que o silêncio é um problema. Milhões de pessoas são silenciadas. E se você quer ver uma coisa importante, bom, no passado, as mulheres foram apedrejadas, queimadas e tolhidas. As mulheres, em toda a época da história, os homens têm uma dívida impagável com as mulheres. No século passado,
nas primeiras décadas do século passado, houve o direito de votar, trabalhar e estudar. E as mulheres brilharam, só que deram-se com uma mão e tiraram com outra. Ou seja, colocou-se um padrão magérrimo, de tirânico das mulheres, das modelos, para venderem produtos e serviços, sem saber que é um biógrafo no cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, que arquiva na mesma janela não apenas o corpo, não apenas o produto, por exemplo, o celular, a joia, a roupa, mas também o corpo da modelo, gerando uma mensagem subliminar e provocando um assédio moral coletivo altamente difundido, causando transtornos emocionais inimagináveis. Por exemplo, a cultura da magreza. 70 milhões de pessoas têm anorexia, bulimia e vigorexia no mundo, dos quais a maioria são mulheres jovens. Isso também é um assédio moral, tem que ser denunciado, entendeu? Obrigada, professor. E o assediado em graus extremos, ele pode desenvolver algum grau de psicopatia? O assediado, quando o nível de janelas traumáticas é tão grande, pode se forjar, em primeiro lugar, uma sociopatia. Sociopatia é alguém que transgride as regras sociais, mas ainda tem sensibilidade. Ainda sente a dor dos outros. Mas se a quantidade de janelas for tão grande e uma pessoa viver em função do seu stalker, em função do seu perseguidor, do seu assediador, e ela não conseguir se encantar, relaxar, se reinventar, é possível que, se isso acontece desde a fase da adolescência ou pré-adolescência, que se reproduza comportamentos como esse na vida adulta. Tá certo, professor. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Bom, eu acho que não tem mais aqui. Não sei quem que está como Pedra do Rio Grande, que não estou identificando. Não estou identificando, mas ele agradece a abordagem tão importante para a formação profissional e de vida. Obrigada pela... Obrigada. pelo que estou falando. Tem uma dúvida do Diogo. Quem que é? Larissa, pode falar. Diogo. Professor, quais... pode falar. Que ele colocou aqui para cima, esse daí mesmo, professora. Quais seriam as dicas do senhor para enfrentarmos o luto e as situações estressantes vindas com ele, principalmente causadas por aqueles que ainda estão vivos? Bom, o luto, ele pode se tornar crônico e ele se torna uma doença quando ele se torna crônico. Quando o luto, ele gera a dor inenarrável no ato da perda e nas semanas que a pessoa perdeu, mas aos poucos o eu vai desenvolvendo estratégias associadas a apoios psicológicos, às vezes religiosos, sociais. Ele desenvolve estratégia, bom, eu perdi, mas eu quero honrar quem eu perdi, vivendo mais feliz. Todas as vezes que eu tinha mães que perderam seus filhos, e não há dor maior no teatro da humanidade do que uma mãe que perde seu filho. É o topo do topo do topo. Eu dizia, bom, mãe, você perdeu seu filho, ele é uma pessoa incrível, e você está deprimida, perdeu o prazer de viver, já há meses pensando no seu filho, e você não conseguiu aliviar a sua dor, mas eu vou te pedir uma coisa, você vai ter que mudar a maneira de você encarar a perda. Se você ama teu filho, e se teu filho pudesse dizer qualquer coisa para você agora, ele te diria, mãe, continue sendo mais feliz. Mãe, você é uma pessoa incrível. Por amor a mim, se torne uma pessoa mais saudável. Por amor a mim, se doe mais para a sociedade, para que a sociedade se torne mais feliz. Então, quando alguém que perdeu, homenageia a pessoa perdida, mesmo que nos primeiros meses, sabe, um bebê que não consegue falar e não vai ter essas condições de dizer, expressar essas palavras que eu disse, mas uma mãe, o meu filho, eu quero homenagear cada dia que eu vivi com ele, sendo feliz. Eu vou aplaudir meu filho sendo mais feliz. Eu vou recordar do meu filho, vou falar sem medo dele, sendo mais feliz. Eu vou dar o melhor de mim para a sociedade. Porque senão a mente, ela começa a reproduzir e alargar
as fronteiras da perda. E uma janela killer pode ter um volume de tensão tão grande que é como um buraco negro que vai sugando todos os milhares de apoios, de elogios, de abraços, de sonhos que uma mãe ou um pai teve, entendeu? E isso pode encarcerar o ser humano de maneira gravíssima. Isso também ocorre. Agora, imagine uma mãe ou um pai que perdeu um filho que suicidou-se. As palavras são toscas para você aliviar a dor de uma pessoa, mas é possível conversar com esse pai, com a sua mãe, como eu já fiz em muitas oportunidades, e dizendo o seguinte: o seu filho não quis matar a vida, ele quis matar a sua dor. Porque todo pensamento sobre a morte, filosófica e psicologicamente falando, é uma homenagem à vida, porque só a vida pensa. Então, quando seu filho pensou na morte, quando ele escreveu o bilhete, quando ele estava no caos, ele quis matar seu autoabandono, seu sentimento de culpa, sua perda, seu humor triste e depressivo, mas não a vida. Então, saiba que seu filho, ele tinha sede e fome de viver. Infelizmente, ele usou a estratégia errada para tentar aliviar a sua dor. E quando o pai começa a entender isso, e ele começa também a mudar de atitude, eu vou homenagear meu filho, sendo mais saudável, me entregando mais, me doando mais, tendo um papel existencial com muito mais sentido, então é possível, e realmente ocorre, sabe? É possível as pessoas superarem o luto, ele deixa de ser crônico, e os capítulos mais dramáticos da nossa existência se tornam nos textos mais importantes da nossa vida. O eu tem de comprar vírgulas, sempre vírgulas, sempre vírgulas. Nunca coloquem pontos finais. Não há mentes impenetráveis. As pessoas, por mais complicadas que sejam, não são impenetráveis. O que há é chaves erradas. Devemos usar as chaves corretas. Tem pessoas que me dizem: Dr. Cury, casei com um homem muito problemático, muito ansioso. Você não imagina. Eu olho nos olhos dela e digo: se você escolheu um homem muito problemático, muito ansioso, você não deve ser tão fácil. E ele vai ficar mais difícil se você usar antitécnicas de gestão da emoção. Pressiona ele para mudá-lo. Vai registrar tudo aquilo que você mais detesta. Eleva o tom de voz. Vai registrar janelas killers. Seja repetitiva. Quem repete 2 vezes a mesma coisa é um pouco chato. Quem repete 3 vezes a mesma correção é muito chato. Quem repete 4 vezes ou mais é insuportável. Continua sendo uma pessoa repetitiva, que tudo aquilo que você mais detesta vai ser registrado pelo biógrafo do cérebro. Então, por que você não começa a mudar a estratégia? De repente, aquele homem ansioso fez 10 segundos de acalmia. Por que você não aplaude? Puxa, querido, como você tem autocontrole. Naquele momento, se ele surpreendeu, você acertou. Aí o biógrafo do cérebro registrou. Bom, uma janela light não forma uma mudança de característica de personalidade. Por isso que é difícil mudar a personalidade. Ela muda. Tem gente que fala: personalidade é imutável. Isso é bobagem, isso é falácia. Uma pessoa que tem mal de Alzheimer, destruiu milhares de janelas, mudou, deslocou a personalidade. Agora, um verão não se forma com uma andorinha. Assim como uma flor não se forma uma primavera. Precisa de milhares de flores e milhares de andorinhas. Também para a expressividade espontânea da personalidade, de uma característica saudável da personalidade, precisa de milhares de janelas. Então você não pode desistir do outro. Se ele não tem comportamentos agressivos, violentos, se não é assédio moral, tudo bem. Se é suportável, você também tem erros. Então você vai se tornando um cultivador de janelas saudáveis nos solos do córtex cerebral. Pouco a pouco, ao longo das semanas e dos meses, é possível que aquele homem difícil, complicado, ansioso, tenha muito mais autonomia e mais controle. E não apenas ele mudou, você, sem perceber, também mudou. Porque você se torna mais tolerante, você começa a ver um charme nos efeitos dos outros, você aumenta os seus níveis para suportar frustrações. Assim, um casal extremamente doentio, se eles acham que vale a pena ainda continuar, se eles continuarem certo, namorando a vida, antes de namorar o outro, a outra, é possível que eles voltem
a vivenciar primaveras emocionais. Ô, Augusto, eu acho que, nossa, a gente passaria a noite inteira conversando com você, porque você tem muita coisa para falar para a gente, muita riqueza, você é um verdadeiro poeta. E eu gostaria muito de te agradecer, e queria só assinalar aqui um pouquinho que a Ana Rosa, ela foi a primeira coordenadora discente do grupo de estudos lá em 2002, começou em 2002, e está aqui com a gente, que legal. Muito bom, Ana Rosa. Prazer conhecê-la, viu, querida? Então, Augusto, eu quero muito te agradecer a tua presença, eu sei que você tem muitas atividades ainda, tem que participar de outras coisas. Muito obrigada de coração. Nossa, você falou algumas coisas que foram emocionantes. Muito bom. E De sabe, verdade. Alma, eu vou encerrar dizendo, hoje minha filha está na UTI, Meu Deus. realmente adquiriu uma infecção bacteriana que inspira muitos cuidados, e eu também estou debaixo do lençol, estou com uma gripe muito intensa e fiz o teste Covid, não é Covid, estou com uma sinusite forte e dois dos meus netos também estão doentinhos. Eu pensei comigo, hoje eu teria todos os motivos para dizer, eu preciso esquecer esse dia. Não, eu não me curvo à dor, eu vou usar a dor para me construir, não me destruir. Eu vou usar a dor para sempre trazer à minha memória que os melhores dias estão por vir. E só do fato de eu estar falando para vocês, essa comunidade maravilhosa, é uma maneira de eu superar a minha dor. Um beijo no coração a todos. Nossa, muito obrigado, viu, Augusto? Um prazer enorme. Seja abençoado sempre. Obrigado. Tá? Obrigado, Rafael. Obrigado. Foi um privilégio para todos nós. Obrigado. Muito obrigada a todos os presentes. Tá? Estímulo melhoras para todos vocês. Obrigada, boa noite. Boa noite. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Muito Nós é que obrigada. agradecemos essa oportunidade. Beijos. Beijos. Ô, Mariane, muito bom te ver. Ricardo, muito bom. Obrigada, Mauro, pela ajuda. Obrigado pela presença, Ricardo. Laisa, Ana Rosa, Daniela, Elias, Thaís, Fernando, Regiane, Messias, o pessoal do grupo, Victoria, Olívia, João, Fernando, Daiane, Guiomar, Renata. Muito obrigada, Daniela. Obrigada a todos. Que legal, Ana Rosa, muito bom. Muito bom. Tomara que tenhamos outros momentos desses.